Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Hoje é um dia com jogos interessantes, hein? Para quem curte futebol, principalmente clássico. Hoje é dia de um clássico inédito. Afinal de contas, Cruzeiro e Atlético Mineiro nunca se enfrentaram em território norte-americano. Isso vai acontecer pela primeira vez hoje, às 17 horas, e vai ser muito interessante, né? Primeiro, para a gente ver aí que versão que sobrou do Galo que foi depenado no ano passado por Flamengo e Botafogo, e que Cruzeiro é esse, né? Que tem aí na frente o quarteto comandado pelo Eduardo, Dudu, Matheus Pereira, Gabigol. Vamos ver o Cruzeiro colocando aí parte das suas estrelas para jogar, para estrear não, para jogar contra o Atlético Mineiro, que está muito semelhante ao time do ano passado, né? Ainda com Hulk, Daverson, Scarpa, o Otávio, hoje o Bernard joga como titular. O Gabriel Menino é a única novidade aí nesse time do Atlético Mineiro, que é mais do mesmo da temporada passada. E não sei até que ponto o Júnior Santos vai conseguir colaborar nesse time que precisa se reformular e muito para ficar competitivo nas mãos do Cuca. Bom, você vai saber tudo sobre esse jogo, vai saber também sobre os campeonatos estaduais, hoje tem campeonato carioca também. Mas falando em campeonato carioca, a gente lembra do Botafogo, e o Botafogo ontem, olha, foi um dia intenso para o Botafogo, né? Conseguiu resolver pendências de jogadores para sair, né? O caso do Júnior Santos, o Carlos Alberto, cara. O Carlos Alberto, o Botafogo está conseguindo vender o Carlos Alberto por 15 milhões. Rapaz, o pessoal é bom lá de venda. 15 milhões. E na segunda parte do dia, um monte de informação. Vasco Matos, treinador do surpreendente Santa Clara, é um dos que o Botafogo entrevistou, depois confirmado aí pelo GE, notícia trazida em primeira mão pelo Otávio Bocão. E o Botafogo, segundo o próprio Otávio Bocão, já fechou com o Bitelo, né? Só falta mesmo bater o martelo, o Botafogo anunciar oficialmente, mas a informação a boca pequena, né? Apesar de que o Bocão foi quem disse, é que o Bitelo já fechou com o Botafogo. E aí, Bitelo, o Wendel, o Arthur, sobe a régua, o time de 25 está subindo a régua nessa primeira janela. A gente vai falar sobre isso, beleza? Mas antes, aqui no Dois Toques, eu peço, inscreva-se no canal. Sua ajuda é muito importante pra gente. A gente fala de futebol em geral aqui no Dois Toques, independente do time pro qual você torce, você sempre será prestigiado aqui no Dois Toques. Hoje a gente vai falar do Clássico Mineiro e vamos falar dos reforços do Botafogo. Então a gente pede aí o seu like, a sua inscrição, compartilha com geral, principalmente se for torcedor de Cruzeiro e Atlético. Bom, ao meu ver, Cruzeiro e Atlético nos Estados Unidos, via as declarações, então o Cruzeiro tá com mais fome, né? Primeiro porque o Cruzeiro é quem precisa se mover. O Atlético, no cenário estadual, o Atlético é soberano. É o atual pentacampeão mineiro. Já está aí há 4 jogos sem saber o que é perder para o Cruzeiro. Se existe alguém entre os dois de relevante no cenário nacional e internacional nos últimos anos, esse alguém é o Atlético Mineiro. Cruzeiro ficou lá chafurdado na Série B, 3 temporadas, perdeu relevância, perdeu competitividade, e o Cruzeiro está correndo atrás disso. Virou SAF, um projeto muito pé no chão do Ronaldo Nazário, vendeu aí pro Pedro, e agora é a hora de provar que o Cruzeiro tem condições de reverter esse domínio, essa hegemonia do Galo, pelo menos no cenário estadual, né? Isso já começa hoje. Para os jogadores do Cruzeiro, começa hoje. O problema é que o Fernando Diniz não consegue vencer. É inacreditável. O Cruzeiro não consegue ganhar de ninguém. O Fernando Diniz, sei lá quantos jogos tem no comando do Cruzeiro. São 70 milhões de derrotas, 80 milhões de empates e 2 vitórias. Tá difícil pro Fernando Diniz, né? E é claro que na FC Series você enfrenta adversários de mais alto nível, né? O Campeonato Mineiro talvez o Fernando Diniz volte a se encontrar com a vitória, né? Há quanto tempo, né, Diniz? Mas nesses amistosos de luxo, é mais difícil. Tava vencendo São Paulo, tomou um empate, 1-1, hoje contra o Galo.
um jogo muito difícil, mas eu vejo esse jogo muito mais importante para o Cruzeiro do que para o Atlético Mineiro, porque se existe alguém que precisa se provar, é a Raposa, né? E o Cruzeiro vem a campo aí com os remanescentes, né? Tem a turma, os de sempre, né? O Cássio, o William, o Marlon, vai ter a novidade do Fabrício Bruno, que é cria do Cruzeiro, né? Novidade do Fabrício Bruno. Vai ter aí novidades como o Dudu, o Gabigol jogando com o Eduardo ali jogando com o Matheus Pereira, Matheus Henrique também fazendo ali a meia. Então tem tudo para ser um jogo interessante para observarmos até onde pode ir esse Cruzeiro. Eu sei que 2 jogos na temporada não provam nada, mas seria interessante a gente ver aí esses grandes destaques, essas grandes estrelas, pelo menos são chamadas assim, provando que realmente podem dar alguma coisa em 2025, né? O Galo vem com aquele time que perdeu para Flamengo e Botafogo e quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, vejam só, né? Aquela mesma espinha dorsal do Everson, Saravia, Lianco, Alan, Franco, o mesmo de sempre, né? Arana, Otávio, Hulk, Deverson, Bernard, Scarpa, com a diferença do Gabriel Menino, que é a novidade, né? Mas não sei até que ponto um jogador só pode mudar o que a gente via do Atlético Mineiro. O que vai mudar mesmo é, obviamente, ali o olhar do Cuca, né? O Cuca tem uma ideia de futebol bem diferente da do Gabriel Milito, né? Então talvez esse Atlético Mineiro seja um pouco mais criativo ofensivamente, né? Foi tão limitado durante a última parte da temporada no quesito ofensividade, né? E agora com o Cuca, pelo menos a expectativa da torcida é que isso melhore com os reforços, a chegada aí do Júnior Santos, enfim. Mas eu vejo o Atlético Mineiro não mais fraco do que o Cruzeiro, mas menos motivado. Acho que o Cruzeiro está mais motivado, mas é aquele joguinho com cara de empate, né? Bom, Botafogo joga hoje pelo Campeonato Carioca contra o Sampaio Corrêa, mas ainda com aquele time sub-20, alguns jogadores do sub-23 e pouquíssimos jogadores que estavam sem ritmo de jogo, né, do plantel principal, como o Patrick de Paula, né, que já estava emprestado, e também os jogadores emprestados, né, o Patrick e o Newton, por exemplo, estavam no Criciúma e tal. O Newton pode estar envolvido aí também em negociação, né? O Sport, além de levar o Carlos Alberto por 15 milhões, também pretende levar o Newton. Tem feito até jogos razoáveis aí, né? E hoje é titular. Botafogo enfrenta o Sampaio Corrêa em Saquarema. Mas a torcida do Botafogo está olhando muito menos, né, para a partida de hoje do Campeonato Carioca e muito mais para as movimentações do mercado. Principalmente por 3 jogadores aí. Arthur, ex-Red Bull Bragantino, ex-Palmeiras, baixinho, né, ponta direita, muito ágil, muito veloz. O Wendel, um excelente jogador de meio campo. E o Bitelo. Esses 3 jogadores, o Bitelo, segundo o jornalista Otávio Bocão, já está fechado. Segundo não, esses 3 jogadores elevariam o nível do Botafogo em relação ao Botafogo do ano passado? Eu acho que tem que se apreciar com moderação, né? Luiz Henrique não tem substitutos num primeiro momento. O Arthur pode chegar e jogar muita bola, mais do que o Luiz Henrique. Pode acontecer, né? Futebol. Mas num primeiro momento você tira o Rei da América e coloca o Arthur do Zenit, nem o Arthur do Palmeiras e nem o Arthur do Bragantino estariam à altura do que foi o Luiz Henrique. Só quando a bola rolar, a temporada rolar, é que a gente vai ver se foi uma negociação pelo menos à altura, né? É claro que o Botafogo não vai parar por aí, né? Mas o Botafogo fez uma proposta de 10 milhões de euros para o Zenit, a fim de trazer o Arthur, beleza? Campeão no Zenit, campeão no Palmeiras. Bom, Bitelo, independente de já estar certo ou não, Bitelo eu vejo um jogador que sobe a régua, tá? Sobe a régua. Não é um jogador que atua na faixa de campo do Almada, né? Então não é o substituto do Almada. Pode jogar onde o Almada atua? Pode jogar.
mas não é um substituto para o Almada, beleza? Mas eu vejo o Botafogo subindo a régua aí em jogadores de muita qualidade. O Bitelo já mostrava muita qualidade no Grêmio, muito jovem. E no Dinamo Moscou é o segundo maior assistente, garçom, de toda a temporada do futebol russo. É o segundo, beleza? Então, realmente, é um jogador que sobe a régua da qualidade do Botafogo, tanto na direita, quanto na esquerda, quanto no meio, onde quer que o futuro treinador do Botafogo coloque o Bitelo para jogar. O Wendel sobe a régua demais desse meio-campo. Um meio-campo que já é muito forte, com o Marlon Freitas, com o Gregory, com o Alan. Chegando o Wendel, é um jogador muito, mas muito superior tecnicamente ao que saiu. Vou botar ali o Tietê. O Tietê é o jogador que faz ali esse espaço, né, do meio-campo. Hoje está no Vasco, final de contrato, o Botafogo não renovou. Chegando o Wendel, essa régua sobe demais, mas sobe demais. Anderson Lopes, muita gente não conhece, 31 anos, atua no futebol asiático há muito tempo, vem de uma temporada fantástica em número de gols. Isso aí é o scout. Esse é o scout trabalhando. Botafogo que queria o Cucho Hernández, esbarrou na alta pedida salarial, o scout está buscando alternativas, né? E o Anderson Lopes, que já jogou pelo Atlético Paranaense em 2016, provou ali ser um bom jogador, foi para o exterior e está se destacando no futebol asiático. Aí eu não posso dizer para vocês, Anderson Lopes sobe a régua? Só o tempo vai me mostrar. Da mesma forma que eu não poderia dizer, Igor Jesus sobe a régua? Não poderia dizer antes de ver o Igor Jesus jogar. Só que o Anderson Lopes já é um jogador mais experiente. Vamos ver como vai ser essa negociação, beleza? A comemoração do Anderson Lopes é muito semelhante a um jogador que saiu do Botafogo, né? Então, pelo menos isso, acho que o coração do botafoguense vai ser mais afetuoso para receber, se fechar esse reforço aí. Eu tô vendo o Botafogo muito ousado. O Botafogo perdeu jogadores que não quis renovar mesmo, né? É o fim de ciclo, o Botafogo renovou o ciclo da turma de 2022, não quis renovar com grande parte deles, não fez muita questão de manter o Tiquinho Soares e não brigou com o Galo para não vender o Júnior Santos. Então o Botafogo está claramente querendo renovar o seu plantel e construir ali uma nova geração, um novo ciclo para o ano de 2025. Difícil vai ser arrumar jogadores que substituam à altura Almada e Luiz Henrique, mas acho que o Botafogo está mirando para subir a régua nesse ano de 2025. Eu fico por aqui, beijo grande para vocês e até a próxima edição do Dois Toques, a casa do futebol.